Olá, eu sou o Aldo Novo aqui, e se você está me assistindo agora no vídeo, significa que eu não consegui chegar até Peruíbe. E eu vou explicar por que isso aconteceu. Primeiro, eu quero pedir desculpas a você que esperava que eu estivesse pessoalmente aqui, e também ao próprio Saga, que tentou de todas as formas que eu estivesse aí. E eu vou explicar por que que eu não estou. Eu vou fazer uma cirurgia. A cirurgia não é o problema. Eu passei por muitas cirurgias já. O fato é que aqui eu vou dizer uma coisa que eu não me lembro de ter dito. Até porque nos últimos 40 anos eu jamais faltei a um evento. Mas o fato é que eu, há uns 20 anos, um pouco mais, eu sou portador de esclerose múltipla. Isso nunca me causou problemas, tá? Porque muita gente, quando ouve isso, fala: Ah, meu Deus, você tem esclerose múltipla? Então eu tenho. Tem, mas eu tomei remédio a minha vida toda, nos últimos 20 anos, pelo menos. E depois que comecei a tomar os remédios, eu tive um outro probleminha muito, muito leve e um grande problema há coisa de 5, 6 anos, quando todos os remédios pararam de funcionar. Nenhum remédio mais funcionava comigo. Então, aí a coisa foi difícil, complicada. Tem até uma história que um dia eu posso contar sobre isso. Mas o fato é que eu entrei num grupo para um teste, um remédio de teste, que não era autorizado no Brasil, era testado até nos Estados Unidos, mas não tinha nenhum remédio que funcionava comigo e eu concordei em participar de um grupo de teste. Então, na verdade, eu fui eu fui abduzido por médicos para verificar se funcionava o remédio. Funcionou comigo e hoje funciona também com muita gente que tem esclerose. E aí eu acabei com esse problema. Quer dizer, com o resultado desse problema, né? Eu tomo remédio uma vez por dia ainda. Durante mais de 15 anos, eu me auto-injetava. Tinha uma injeção que eu tinha que tomar diariamente. Então, eu sempre tomei. Depois que me acostumei a tomar injeção, eu não sentia dor. Mas, ah, quando nenhum remédio funcionava, nenhuma injeção, não importa o que fosse, aí eu comecei a tomar esse remédio experimental e sim, funcionou. Em coisa de 3, 4 meses, eu voltei a caminhar, voltei a fazer tudo normalmente. Eu, na verdade, quando soube, primeira vez que eu soube que tinha esclerose, eu fui a Machu Picchu. Falei, não, vou fazer uma coisa perigosa. Eu fui a Machu Picchu 17 vezes. Adoro Machu Picchu, adoro o povo peruano, e é uma maravilha. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: tem um problema quando eu vou passar por uma cirurgia. Dependendo da cirurgia, eles têm remédios que têm que ser testados em mim antes da cirurgia, para saber se eu posso tomar o remédio na hora em que eu estiver na sala de operação, né? A última coisa que você quer é que os médicos descubram que você não pode tomar aquele remédio, senão você morre. Então, eu tenho que fazer vários testes antes. E eu vou ter que fazer a cirurgia agora. Não é uma cirurgia importante, pelo menos normalmente não é, mas ainda assim é uma cirurgia e tem remédios para ser tomados. Nos últimos dias eu comecei a tomar os remédios de teste e não deu certo. Eu não reagi bem. Inclusive, hoje de manhã, eu estava falando igual bêbado. E eu até hoje de manhã, acho que foi hoje de manhã, eu conversei com o Saga para dizer para ele: Saga, não dá, eu tô muito mal agora. E só que a minha voz está parecendo de bêbado, porque a, a, a voz fica com problema, e no meu caso, a esclerose múltipla ataca músculos diferentes de acordo com a pessoa. Então, ninguém tem uma esclerose igual a outra. É tudo diferente. É por isso que tem gente que morre de medo, porque algumas pessoas de alta exibição, que são muito vistos, têm algum problema e aí todo mundo começa a achar, nossa, então a esclerose é muito perigosa. Ela é perigosa se não for tratada. Ela é perigosa se, por exemplo, você está dirigindo e tem um ataque que dura muito pouco. Dura talvez 1 segundo ou dois. O cérebro é desligado por 1 segundo ou dois e volta ao normal. Mas dirigindo significa que você vai cometer o erro na pior hora possível. Então, eu mesmo não dirijo há mais de 20 anos, tá? Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque como eu tive essa reação aos remédios, aos medicamentos,
eu vou ter que continuar tomando e os médicos vão ter que continuar verificando para eu fazer a cirurgia daqui a uma semana, espero, amanhã ou depois, na verdade. Mas assim que sair. Só que eu tenho que esperar o resultado. Por isso é que eu não estou aqui com vocês agora. Então, esse é um problema. Eu peço desculpas de cara para você, e naturalmente, para vocês todos que estão não só assistindo, mas trabalhando, produzindo isso. Eu sei que tem gente maravilhosa aqui. Inclusive, já tinha até anotado e falado com. Deixa eu ver aqui. Está aqui, doutora Mônica. Eu queria assistir a palestra dela. Me interessou muito porque ela não a conheço e não conheço o assunto do qual ela trata, mas me interessei em entender, em saber. Então, na verdade, eu queria estar aí. Não só ela, mas os outros também que estão aí, né? Muito bom. Mas o fato é que, infelizmente, eu perdi essa chance nesse momento. Se o ano que vem eu tiver essa oportunidade e for convidado de novo, que eu não sei se o Saga vai convidar de novo, mas se eu for convidado, eu quero estar aí com vocês, viu? De qualquer modo, já que eu não posso estar aí com vocês, eu vou dar agora para você uma coisa que fez muito sucesso quando eu lancei. É o meu filme, O Código da Atração, que também tem o nome de Você Atrai o que Transmite. Eu vou dar o filme para vocês agora. É o filme integral, é o mesmo que eu mostrei nos cinemas. O filme esgotou completamente, tempo recorde. Você vai ter esse filme e eu agradeço ao Saga por estar mostrando para vocês e eu espero que ajude. Vai ter uma coisa que eu não vou poder passar para você agora, que é o fato de que eu me encontrei com o comandante alienígena. Eu fui convidado para me encontrar com o comandante alienígena. Eu não tá, eu não vou poder contar essa história para você porque não está gravado, tá? Esse aqui é o filme que você vai receber agora. Essa é a versão Você Atrai o que Transmite. Ele tem o nome também de O Código da Atração, tá? Aí tem uma versão em espanhol, mas essa versão aqui é em português. Vou passar para você agora. Eu espero que vocês gostem e me desculpem por não poder estar aí com vocês agora, tá bem? Um grande abraço, um bom fim para vocês. Tchau. Mais um táxi, mais um aeroporto. Eu e os aeroportos temos uma relação cada vez mais intensa. Estou sempre embarcando para algum lugar ou chegando de algum lugar. A cada semana viajo para diferentes cidades, estados ou países, sempre ensinando empresas, empresários e profissionais da diretoria, da administração, do atendimento ao cliente ou do chão de fábrica como pensar, sentir e agir de modo mais eficaz, trazendo resultados reais à vida das pessoas e suas empresas. Um dia estou em uma convenção de vendas, no outro em um congresso especializado em estudos acadêmicos ou coaching. Mas não é só com o mundo corporativo que trabalho. Também ensino estudantes, donas de casa, funcionários públicos e pessoas de todas as profissões sobre os fundamentos essenciais para que tenham vidas plenas e positivas, felizes, para que elas entendam que não importa o que acontece com elas, mas o que elas fazem com o que acontece com elas. Faço isso por meio de uma série de livros, filmes, CDs e conferências abertas. Eu sou palestrante, autor e coach. São Paulo, Rio, Brasília, Manaus, Salvador, uma nova semana, um novo estado ou país. Milhares de pessoas já passaram 2 horas em minhas palestras para descobrirem o que elas podem efetivamente fazer para mudar suas vidas, sem mágica, mas de um jeito que traz resultados que parecem pura magia. A todo instante, você pode escolher a direção a ser tomada. É como se nós existíssemos dentro de um aeroporto em nossas vidas. Cada decisão é um novo avião, um novo destino,
um novo lugar a ser visitado. E tudo aquilo que você assiste, escuta, observa, fala ou sente torna-se um aliado ou um obstáculo para que você chegue até onde deseja em sua vida. Este filme foi feito para ser um aliado. Todas as pessoas com quem a gente estabelece um relacionamento terminam espelhando algo que já existe dentro da gente. Eu sempre levei a vida fazendo aquilo que eu gostava. Eu acho que o grande lance da vida é você fazer aquilo que você gosta. As metas devem ser suas, nossas, minhas. Isso requer um pouco de coragem e reflexão. Não é só eu quero. Porque muita gente vê, eu quero um carro, eu quero isso, mas não faz alguma coisa. Mas tem que nascer lá de dentro isso. A gente está rodeado de notícias, a gente está rodeado de informação, de propaganda, de coisas que os outros querem. Para de olhar para o que você não quer e começa a olhar para aquilo que você quer. Começa a falar aquilo que você quer. E a vida começa a te dar aquilo que você deseja e sonha. Para atrair gentileza, basicamente, seja gentil. A gente tem as ferramentas, a gente já nasce com elas. Depois que eu passei a agradecer na minha vida, as coisas começaram a acontecer de uma maneira impressionante. Olha quais são nossos valores, quem somos nós, quem que acreditamos mesmo. Esse filme foi feito para você que acredita na lei da atração, para você que não acredita na lei da atração e para você que nem sabe do que eu estou falando. O objetivo é que você entenda que existe um processo pelo qual você atrai aquilo que transmite. O seu destino é como um cofre. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua idade, não importa de que país você vem, não importa seu sexo, não importa o número de diplomas que você tenha. Se você tiver a chave certa, você abrirá o cofre. E dentro do cofre, você encontra o seu destino. Entretanto, a lei da atração não é um cofre de chave, como muita gente pensa. Ela é mais parecida com a senha no seu cartão bancário. Uma senha composta de 3 dígitos. Os dígitos dessa senha você já tem. Vamos entender como aplicá-los. Eu tenho um amigo chamado Silvio Martins. O Silvio Martins é alpinista. E ele também é um especialista no continente antártico. Ele viaja há muitos anos acompanhando grupos de cientistas brasileiros até a base Comandante Ferraz. A função dele nessas viagens é garantir a segurança da equipe de cientistas brasileiros. E nós conversamos muito sobre isso, quais são os riscos de você fazer uma viagem para a Antártica. E um deles é muito conhecido. Trata-se dos icebergs. Os icebergs são sempre um perigo para os navios que vão para a Antártica, porque eles mostram apenas uma pequena parte do que são acima da linha d'água. E uma enorme parte nós não vemos, porque se esconde abaixo da linha d'água. Com você, comigo e com todos os nossos amigos acontece exatamente a mesma coisa. Existe uma pequena parte na nossa vida que nós mostramos para o público, porque essa parte está acima da linha d'água. Mas há uma enorme área que nós não mostramos, que ninguém enxerga, ninguém vê. É por isso que a lei da atração não funciona apenas com aquilo que você mostra acima da linha d'água. Não é possível enganar o universo. É necessário que você entenda que tudo aquilo que você é, você atrai. A nossa espécie está na superfície desse lindo planeta azul há pelo menos 40 mil gerações. Praticamente todos os problemas já existiram na Terra e também as soluções. Nesse filme, você vai compreender uma série de técnicas e processos para solucionar problemas que outras pessoas já tiveram. Os 3 dígitos da senha da lei da atração são conhecidos como pedir, acreditar e receber. Entretanto, vamos usar palavras diferentes que são mais precisas. Vamos entender quais são essas palavras e por que nós as usamos. Tem gente que acredita que pedir é algo que você faz em um ou outro momento do dia. Por exemplo, rezar é pedir. Quando você senta e reza ou ajoelha e reza, você está pedindo. Meditação ativa também é pedir. E há uma série de outras coisas que são pedir. Pergunta para você.
é pedir, sim ou não? Mais força, sim ou não? Ótimo, muito bem. Segunda, meditar. Meditar ativamente é pedir, sim ou não? Ótimo, muito bom. Terceira, assistir novela é pedir, sim ou não? Eu vou beber uma água e vou dar 30 segundos para você conversar com a pessoa ao lado e repensar essa resposta. Depois eu vou perguntar novamente. Vamos lá, 30 segundos. Não adianta pedir uma coisa por 30 segundos e se comportar de maneira diferente o restante do dia. É como alguém que pede amor, amor, amor durante 3 minutos, mas não dá amor o restante do dia. Não ama o restante do dia. A lei da atração não é algo que você pede aqui e ali. A lei da atração é tudo aquilo que passa pela sua cabeça. Assistir novela, pessoal, sempre é pedir. Assistir filmes sempre é pedir. Tudo é pedir. O coach americano Bob Proctor tem uma frase que diz: o que você tem na sua mente terá nas suas mãos. Por isso é importante você entender que tudo o que passa pela sua cabeça significa pedir. Todo dia alguém é você. Você tem certeza, Pedro? Eu assisti o Massacre da Serra Elétrica. Naturalmente, cada pedido seu é uma gota. Não importa se é um outdoor, não importa se é televisão, se são livros, tudo que entra na sua mente você está pedindo. Essa gota vai enchendo o vaso ou o copo. Um dia, esse copo vai transbordar. Quando transbordar, adivinha o que é que ele vai virar? Exatamente as gotas que você colocou. Se você lê, vê, escuta, fala, tudo aquilo que você está fazendo nesse instante passa pela sua mente, passa pelo seu pensamento. E tudo aquilo que passa pelo seu pensamento, tudo aquilo que você pensa, você está pedindo. Portanto, pedir é pensar. O segundo código da lei da atração é acreditar. Mas muita gente acha que acreditar é algo que você tem racionalmente. Não basta ficar repetindo eu acredito, acredito, acredito. Até porque ninguém diz eu acredito na lei da gravidade, por exemplo, porque não é necessário. A lei existe independente da sua crença. Em português e vários idiomas, acreditar tem 2 sentidos. Um é o racional, o outro é o emocional. E vou dar um exemplo. Você conhece pessoas que dizem eu acredito em Deus. E há outras pessoas que dizem eu senti Deus. Não adianta nada a gente pensar em alguma coisa e não estar envolvido emocionalmente. Se você vai ao cinema e o seu coração começa a bater mais rápido, você começa a se emocionar com o filme, você começa a torcer por um lado ou por um mocinho do filme, nesse instante, independente do fato da sua razão dizer que é apenas um filme com atores, você sente, portanto você acredita. Para a lei da atração, acreditar é sempre sentir. As emoções junto com o pensamento, elas andam absolutamente casadas. Por quê? O pensamento por si só, ele não gera resultado. O sentir é o verdadeiro acreditar. Se você não sente, você não acredita. Se você sente, você acredita. Se você sente, o seu inconsciente já sabe o que você tem. Se você já se sente feliz por ter, já é seu. Muita gente acredita que a lei da atração seja como uma lâmpada mágica, mas na verdade ela é aquela senha de 3 dígitos. O primeiro é pedir, que na verdade nós vimos que significa pensar. O segundo dígito é acreditar, e nós já vimos que acreditar é sentir. O terceiro dígito é o receber. E aqui tem uma coisa que muita gente tem dificuldade em entender. Receber não é ficar sentado. O adulto não aprende sem ação. A ação é a parte primordial nesse contexto, tanto no início como no fim do que você quer. Agora, se você também pede, acredita e espera que vai cair no seu colo, também não cai. Então você tem que agir. Como eu fiz isso? Eu comecei
eu quero ser palestrante? Ok. Eu comecei a imprimir cartão de palestrante, eu já falava que eu fazia palestra. A atitude, a ação é muitíssimo importante porque, claro que você vai correr um risco sim de sofrer e de dar errado, de cometer enganos, mas caso você não haja, caso você não arrisque, você já tem a certeza absoluta de que você não vai sair do lugar e não vai conseguir nada que você queira. Então, apesar de todos os riscos, eu sou da seguinte opinião: haja, pare de pensar tanto e tome uma atitude. Foi a minha primeira oportunidade para ir para o Peru, conhecer Machu Picchu. O Aldo já tinha combinado comigo que eu iria se tivesse um número exato de pessoas. Se tivesse um número menor, eu ainda não iria. Mas ele sempre disse para eu já providenciar o meu passaporte. Na verdade, eu tinha quase certeza de que eu não iria dessa vez. Eu lembro até que o Aldo foi tirar a segunda via do passaporte e eu fui com ele, mas não tirei o meu. Só que aconteceu uma coisa fantástica, a viagem lotou e eu era necessária naquela viagem. E eu iria, se não fosse o detalhe de não ter tirado meu passaporte. Quando eu tive a certeza de que eu iria, eram 15 dias antes da viagem. Meu passaporte só sairia 5 dias depois de todo mundo ter embarcado. O universo fez tudo o que tinha que ter feito. A única pessoa que não trabalhou e não fez acontecer fui eu. Eu tive que esperar mais um ano, com o olho cheio de lágrima, para poder ir. Lá pelos anos 40, o meu avô, João Catoco, era jogador profissional. Ele jogava em Minas, São Paulo, Rio, e ele sempre reunia os netos para contar as histórias de futebol. E uma coisa que ele repetia sempre era a importância de correr e brigar pela bola. Agir sempre é correr atrás da bola. Nenhum jogador que corre atrás da bola e acredita que pode fazer o gol fica parado. Ele vai até onde ele acha que a bola vai ser entregue para correr e fazer o gol. Por isso, você precisa ir atrás da bola. Eu costumo dizer aqui, por exemplo, quando você joga bola, ou quando você assiste um jogo, está assistindo televisão ou está no campo, os jogadores estão todos trocando bola, de repente vem uma bola e um jogador grita para o outro, o que ele grita? Passa a bola! Tem tímpano aí, né? Não, ele grita, ele pede a bola! Eu nasci em São Roque, uma cidade próxima a São Paulo. Da minha infância, lembro apenas de ajudar minha mãe a puxar água de poço de casa. A situação da família ficou muito difícil por muitos anos. Meus pais se separaram quando eu tinha entre 10 e 11 anos. Naquela época, minha mãe tinha muita dificuldade em criar 3 filhos sozinha. E a vida interior dela estava degringolando. Foi quando ela leu um livro e a vida dela mudou. Era como se ela tivesse crescido vendada a vida toda. Ela se transformou em outra pessoa. Foi a primeira vez em que eu soube que as palavras de um livro podiam impactar positivamente as pessoas a ponto de revolucionar suas vidas. Por isso não estranhei quando os princípios da lei da atração viraram um mega sucesso mundial, criando o mesmo tipo de impacto que eu tinha visto com minha mãe muitos anos antes. A congruência, ou a integração das técnicas principais da lei da atração, do pensar, do sentir e do agir, é a chave principal para tudo que você quer fazer na vida. Quanto mais coerência a gente tem internamente, mais a vida da gente flui. Então, se eu estou coerente com aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu faço, fica muito mais fácil atrair para a minha vida aquilo que eu desejo. Eu pus em prática e as coisas começaram a funcionar. Primeiro você pensa, depois você sente o que quer fazer, depois faz ação. Não, a coisa acontece como um suspiro, como diria, uma inspiração que você vai fazer. Você abre um poder impressionante, as coisas começam a acontecer de uma maneira fora do comum. As pessoas aparecem, os recursos aparecem. Hoje eu estou aqui, hoje eu faço palestras. Congruência significa pensar com detalhes naquilo que você deseja. Significa sentir intensamente aquilo que você deseja. Significa correr, agir com garra na direção daquilo que você deseja. Tudo ao mesmo tempo, criando um verdadeiro flash de força. Por exemplo, tem muita gente que diz: eu não quero, eu não posso comer chocolate. A pessoa pensa: eu não posso comer chocolate.
Aí ela repete isso, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer chocolate, e ela começa a sentir, eu não posso comer aquele chocolate delicioso, aquele chocolate que derrete na boca. Nota que ela não está mais pensando, ela está sentindo o chocolate. E o que acontece depois é que ela vai lá e come o chocolate. Ela pensa uma coisa, sente outra e age em outra direção. Tem 3 cabeças. Uma centopeia pode ter mais de 100 pés, algumas chegam a 340 pés. Mas qualquer animal da terra que tenha 2 cabeças tem problemas. E há muita gente por aí com 3 cabeças, pensando, sentindo e agindo em direções diferentes. O importante é a integração entre essas 3 forças. Você pode pensar, eu não posso comer chocolate. Imediatamente você substitui isso por eu posso comer, e aí você substitui por algo que você possa e goste de comer. No meu caso, é manjar branco. Penso, eu não posso comer chocolate e substituo por eu posso comer manjar branco. Eu posso comer e eu começo a sentir aquele delicioso manjar branco. Eu vou e como manjar branco. Eu pensei, senti e agi em uma única direção. Isso é integração, isso é congruência, isso cria o seu futuro. Isso cria o flash de força. – 26 de julho de 1602. A plateia observava com cuidado a primeira vez em que essa pergunta era feita em um palco. A pergunta é tão importante que, se você compreender como funciona, grande parte da lei da atração também será compreendida. A pergunta é: to be or not? Quando eu era criança, ali entre 11 e 12 anos, os meus pais se separaram. A minha mãe ficou com os filhos em São Paulo e o meu pai voltou para Minas, para a cidade de Uberaba. 30 anos mais tarde, meu pai pediu para namorar a minha mãe de novo e eles acabaram casados. A parte interessante é que meu pai veio de Minas morar conosco em um bairro no qual eu morava já há 10 anos. Em 1 ano morando conosco, ele já tinha mais amigos do que eu em 10. Eu imaginava originalmente que ele conhecia aquelas pessoas do passado, mas não, ele não conhecia ninguém. Ele conheceu depois que mudou para São Paulo. E eu me perguntava como ele conseguia ter tantos amigos. As pessoas sabiam quem ele era, o que ele fazia, onde ele ia, de onde ele veio, por que ele ficou fora, e ele conhecia as pessoas. Ele tinha muitos amigos e eu nunca entendia por quê. Eu quero que você faça um exercício. Se após ver este filme você sair de casa com o objetivo de ter amigos até amanhã de manhã, nós sabemos que provavelmente você terá dificuldade em encontrar amigos de hoje para amanhã. Mas, se você for amigo de todas as pessoas que você encontrar, aí sim, você estará no caminho para ter muitos amigos. Toda a nossa cultura quase nos ensina que precisamos ter. E o ser é opcional. Ter é sempre resultado de ser. Se você é amigo, você tem amigos. Se a gente tem gentileza dentro da gente, o outro também vai terminar espelhando certa gentileza. Se você é sorridente, você tem outras pessoas que sorriem para você. Se você transmite alegria, se você transmite amor, é isso que você tem de volta. Quem tem filhos sabe. Para ter o amor dos seus filhos, é preciso dar amor. Quem precisamos ser para poder fazer as coisas certas e logo ter? Tudo o que você é como pessoa, você tem. É assim que funciona. Por isso é importante entender a frase de William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. O fazer são as metas, são os passos. Mas se você tenta de definir metas sem saber quem é, que tipo de meta? Não vai ser sua meta. A meta não vai ser sua. Vai ser a meta herdada, a meta imposta pela sociedade, vai ser outra meta. Não vai dar gás para atingir essa meta. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é.
Para realizar qualquer sonho, é importante envolver-se emocionalmente com esse sonho, integrando aquilo que você é com aquilo que você deseja. O problema surge quando aparecem os conflitos. Problema todos nós temos, né? Agora, saber qual é difícil. Eu estou pensando em tantas coisas boas e tantas coisas ruins. O que eu pretendo realizar na minha vida? Sei lá, ter um carro 0 quilômetros. É difícil, são tantos. É difícil. Hoje, é difícil, entendeu, amor? Não, realizar... Acredito que não. Eu ultimamente, apesar da situação financeira não ser muito boa, mas eu sou feliz com a minha família atualmente, entendeu? Um conflito é como uma enorme placa de pare que aparece na sua frente cada vez que você se aproxima daquilo que você deseja. Meu maior sonho é ser evangelista da obra do Senhor. Eu queria que a minha ex-profissão fosse... Eu fui bancário. Se eu pudesse, eu gostaria de ser bancário de novo. Meu maior sonho é que acabe com a pobreza e que as pessoas humildes tenham mais chance de ter uma vida melhor. Olha, não sei, sinceramente, porque é tanta coisa que de repente estoura você. Que os meus candidatos sejam eleitos e que eles realmente me ajudem, que nem eu preciso. Falar é uma coisa, agora na hora é outra coisa completamente diferente. Fazer obra social, cuidar das pessoas carentes, cuidar de jovem, de idoso, de criança. Quando a gente consegue ter uma atitude coerente com esse sentimento, tudo fica mais fácil porque as pessoas nos compreendem melhor, a gente compreende melhor as pessoas e o resultado é muito melhor. A vida raramente é uma linha reta. Normalmente há vários momentos nos quais você vira para a esquerda ou para a direita, corrigindo a direção para a qual você vai. Mais consciente, melhor. Menos consciente, você fica esperneando. Você pode ficar um bom tempo no inverno se você não descobre que é uma fase e que você não vai ficar lá. Até mesmo neste carrinho de brinquedo, se houvesse uma pessoa de verdade dirigindo, enfrentaria a correção de rumo o tempo todo. É essencial corrigir o rumo da sua vida. Quando você corrige o rumo, você chega até onde você deseja. Eu acho que dá pra gente controlar. 100% não dá. Mas o que você perceber, você conseguir mudar, você consegue. Se você prestar atenção, notará que os bons livros, os bons CDs, os bons audiolivros seguem o mesmo padrão. São estratégias que os autores oferecem para que você mude o curso da sua vida, corrigindo a sua rota. É sempre assim que funciona. Caso contrário, o carrinho pode cair. Na adolescência, nossa vida sem dinheiro era um desafio. Lembro que em uma das casas que moramos em Guarulhos, havia tanto mofo nas paredes que eu colocava tablados de madeira para esconder um pouco o cheiro de mofo e poder dormir. Eu nunca convidava nenhum amigo ou colega de escola para ir em casa. Meus papéis ficavam empilhados nos armários e guarda-roupas. Nessa época, perdi quase todas as fotos que tinha para o mofo. Eu já estive em Nazca e Machu Picchu várias vezes, acompanhando grupos de viajantes para essas regiões. E uma coisa que eu sempre ensino a eles é como criar quadros da visão e como criar emoções positivas por meio de fotografias, música, vídeo, textos, o que eles acharem que é importante para a criação de sensações, para a criação de sentimentos. E durante essas viagens, eu explico como utilizar a visualização. E uma das técnicas de visualização mais poderosas é o quadro da visão. Eu vou explicar agora como realmente você deve usar o quadro da visão. Muita gente esparrama centenas de fotos pela casa ou então várias imagens, várias ilustrações do que deseja na sua vida. Só que a pessoa nem lembra o que tem naquelas imagens. Não é assim que funciona.
O objetivo do quadro da visão ou da caixa dos sonhos é que você interaja com a imagem que você colocou lá, que você crie emoções a partir do que há nas imagens. Ali eu coloco todas as imagens do que eu quero que se concretize no meu trabalho, e tem um no meu quarto também, do lado da minha cama. Tudo aquilo que a gente sonha, né? Eu acho que se a gente quer alguma coisa, é só a gente correr atrás que a gente consegue. Nós também fomos provocados para fazer uma visualização de 2, 3, 5 anos. Tudo que eu coloquei lá realmente foi cumprido a pé da letra. Eu não conheci James Hunter e agora somos parceiros. Coloquei lá que eu queria escrever um livro. Nunca tinha escrito um livro. Eu tenho fotos das minhas viagens, das viagens que eu quero, dos lugares que eu quero conhecer, dos lugares que eu quero voltar. Eu coloquei, um dia eu gostaria de correr a São Silvestre, eu gostaria de esquiar na neve. Eu não vou encher o meu quadro de visão, eu não encho o meu quadro de visão com várias coisas ao mesmo tempo. Cada pessoa que entra aqui na empresa tem um quadro da visão e também uma caixa dos sonhos. Nesse quadro da visão ou na caixa dos sonhos, a pessoa coloca ali as fotografias que vão interagir com o seu futuro. É assim que você atrai o seu futuro. É assim que você atrai as coisas que deseja, as coisas que são mais importantes para você. Você entra na imagem, você se vê na imagem, você cria as emoções necessárias para ajudar você a atingir aquilo que você busca. Eu procurei uma caixa muito bonitinha, da qual eu me identificasse muito. Eu não estou falando de regras ou de uma receita de bolo, mas sim de um processo que leva você à descoberta dos seus próprios caminhos. A caixa das surpresas, né, que você coloca todas as imagens que você visualiza. O quadro da visão e a caixa dos sonhos são técnicas sugeridas, mas você certamente é capaz de encontrar outras técnicas que funcionam para você. Outra técnica de visualização que eu uso são os mapas mentais. Para mim é a técnica mais prática e mais fácil de se visualizar tanto o seu desejo, o seu sonho, quanto os passos que você deve seguir para isso acontecer. Não que você tenha que determinar como vai acontecer, mas sim o que você tem que fazer para que aconteça. É a parte da ação. O mapa mental se baseia em palavras-chave, em palavras focadas naquilo que você quer. É a representação gráfica no papel e também no computador, depois que você sabe a origem daquilo, como a mente trabalha, como ela absorve informações. Eu coloco os passos e até onde eu quero chegar e até quando. Eu acho importante determinar isso, senão fica vago, senão pode acontecer daqui a 20 anos, 30 anos. Então, eu acho importante determinar até quando eu quero que isso aconteça, eu penso que isso vai acontecer. Vai colocando em volta tudo aquilo que influencia ou são ramificações daquilo para você chegar onde você quer. E lógico, no caminho você pode fazer algumas alterações para chegar naquele objetivo. A maior limitação para a ação, para a maioria das pessoas, é o medo de não conseguir ou o medo de errar e sofrer. Muita gente não coloca metas no papel com datas porque tem medo de chegar no dia e não realizar. Eu costumo brincar o seguinte, se chegar no dia e não realizar, risca a data e põe outra, só isso. Você vai estar muito mais perto de chegar do que se não tivesse nem tentado. É quase inacreditável. Quando você coloca a sua visão no papel, gente, tenha cuidado. É bem possível, provável que vai acontecer. A melhor forma de você colocar suas ideias e registrar suas ideias é fazendo à mão. É usando a sua coordenação motora, é usando o seu tato e usando o seu tempo. O importante é você colocar suas ideias de um jeito confortável no papel. Você não precisa saber mapa mental, o importante é você não tentar rechear para que os outros entendam, e sim que seja significativo para você. A primeira coisa que eu coloquei no papel foi aprender a tocar violão. Olha que engraçado. 90 dias depois eu estava tocando violão, desculpas eu tinha. Não tenho violão, não tenho dinheiro, não tenho tempo e o pior, dói o dedo, quem já tentou sabe. Em 90 dias eu estava tocando violão emprestado do vizinho com uma revistinha de R$1, meia hora por dia com disciplina. 19 de dezembro de 2006, eu fiz minha última decolagem de parapente. Eu levantei o velame e saí lá em Governador Valadares, lá em Minas Gerais, no Pico de Bituruna, e foi a primeira vez que eu voei com um aparelho chamado variômetro. E começou a apitar, eu comecei a fazer curva, olhar para a vela, para ela não fechar, porque estava na turbulência. E quando eu percebi, eu já tinha descido muito e eu tinha que fazer um pouso de emergência, eu não chegaria mais no pouso. Eu olhei para o Clube Minas e tinha ali um campo que era ideal para pousar.
Quando eu me aproximei, eu percebi que o tal do campo de pouso, que era um campo de futebol, na verdade não era um campo. Eram 2 campos divididos com enorme alambrado no meio. Estava rodeado de árvores, de rio. Passei meio metro do primeiro alambrado e aí o que não podia acontecer, aconteceu. Uma bolsa de ar quente levantou uns 5 metros o parapente. E aí eu ia bater nas árvores, eu ia cair no rio. Eu não tive opção, eu tive que me jogar. As testemunhas dizem que eu caí de cerca de 10 metros de altura. E ali eu fiquei deitado por praticamente 10 dias. Fui para São Paulo, eu havia fraturado a vértebra T12 da coluna. No dia do Natal, senta o Dr. Montanaro do meu lado, o chefe da neurologia, e ele disse assim: eu sou o primeiro e único médico no Brasil que tem tecnologia de cirurgia de coluna para o seu caso. É chamada cifoplastia. Eu entrei na mesa de cirurgia de manhã, às 2 horas da tarde eu saí, às 4 horas da tarde eu estava de pé, andando que nem um robô, porque já faziam 10 dias que eu estava deitado. E a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho em pé, faziam 10 dias que eu não tomava banho de pé. E aquilo ali aconteceu uma coisa mágica na minha vida. Depois daquele dia, não tem um dia sequer que eu não levanto da cama agradecendo pelo fato de eu ter saído ileso, completamente sem sequela nenhuma. 2 meses depois eu já voltei a correr. Hoje o meu trabalho profissional é fazer uma diferença na vida das pessoas através de treinamentos e palestras. Eu me sinto honrado de quase que diariamente poder estar aí viajando o Brasil todo e vivendo um sonho, aquilo que eu escrevi há 13 anos atrás. Eu sou jornalista. Já trabalhei muitos anos em jornais, revistas, rádio, TV. Minha carreira começou escrevendo textos sobre aviões, satélites e foguetes espaciais, que é um assunto pelo qual me interesso até hoje em dia. Fui também editor de revistas como a Mecânica Popular, com foco em tecnologia. Fundei com alguns amigos e fui editor de um jornal em Guarulhos, durante quase 2 anos. Foi uma época em que pensei, agora as coisas mudam. As coisas iam bem, até que meu editor assistente telefonou e disse que havia ocorrido um incêndio na redação. Tinha sido um incêndio criminoso e perdemos tudo. Todos os equipamentos, todas as matérias, todos os arquivos de fotos, contratos, perdemos absolutamente tudo. Para completar, fui despedido da escola em que lecionava inglês. Futuro incerto pela frente. No livro A Vida Não Tem Segredo, que escrevi com Marcelo Ferrão, dizemos que você deve manter o botão ligado. Vou explicar como isso funciona. Imagine que existam 2 botões, um botão de mola e um botão de trava. O botão de mola é aquele que a gente aperta e volta para a posição original. O botão da campainha é assim. O botão de trava é aquele que a gente aperta e ele se mantém na posição. Os interruptores das lâmpadas são assim. O seu desenvolvimento pessoal é como um botão de mola, ou seja, você deve manter o botão ligado até obter os resultados que você busca na vida. Não adianta você agir diferente hoje e amanhã voltar a agir da forma anterior. Você deve ser consistente com o seu processo de desenvolvimento. Você deve manter o botão ligado. Acidentes e tragédias são sempre terríveis. Mas nós não controlamos o que nos acontece. Nós controlamos a nossa resposta ao que nos acontece, as nossas reações. E ao controlar cada uma das reações, nós criamos tendências positivas em nossas vidas. Nós mudamos a nossa vida por meio dessa tendência. Algumas pessoas ficam muito chateadas com coisas muito simples que acontecem no seu dia a dia. Elas passam o dia reclamando. Mas o que você faria se não tivesse 2 braços e 2 pernas? Algumas pessoas acreditam que aquilo que impede a realização dos seus sonhos é sempre algum agente externo. Entretanto, as pessoas que realizam mais são aquelas que assumem para si os resultados da sua vida. Por que eu desisti? De estudar, né? De estudar. Falta de apoio, porque precisei trabalhar. Falta de incentivo. Porque por falta de oportunidades, até mesmo de condições que eu acho que acredito que tenha que ter a faculdade agora para se tornar um bancário. E eu não tenho eu não sou formado. Eu cheguei a entrar numa faculdade, mas só cursei até o 2º período.
ter estudado mais. Eu não desisto, eu só deixo de lado quando eu vejo que não dá mais para ir. A farra, às vezes, prejudica a gente naquele momento que a gente tem que estudar. E hoje, não estou mal, mas poderia estar bem melhor se eu tivesse estudado na época que eu tinha que ter estudado, né? Eu parei para trabalhar por muitos motivos. Tinha chance de estudar e joguei fora. Culpa é algo muito interessante, né? Eu costumo dizer que a culpa é assim, é como um carro que atola na lama. A pessoa fica naquele sentimento de culpa e é como o pneu na lama, rodando, espalhando lama para todo lado sem sair do lugar. E às vezes a própria pessoa fica achando que é o outro. Talvez foram os pais quando ele é pequenininho. Hoje ele transfere essa responsabilidade para o chefe ou para o cônjuge. Você passa pela vida dando desculpas para você mesmo e para as pessoas que você ama do porquê você ainda não está vivendo a qualidade de vida que você merece, que a sua inteligência merece, que a sua família merece. Chegamos aos 25, 30 anos e as decepções começam a acontecer. Nossas expectativas, principalmente no mercado turbulento que é o nosso mercado de hoje, quem trabalha por 5 anos em um lugar, às vezes é considerado estagnado. Quando essa culpa serve como um peso morto, quando ela fica te fazendo com que você se chicoteie e não saia do lugar, ela não serve para nada. As possibilidades estão aí, é só você abrir o olho, né? Que às vezes ela passa por você e você, né, fica naquela coisa de se eu fosse mais bonito, eu seria modelo. Se eu falasse melhor em público, eu apresentaria aquele projeto para a diretoria. Bom, eu ainda não tenho carro 0 km por problemas financeiros. Já não tive oportunidade até o momento. Falta melhor que a grana que a gente não tem. Estou preocupada com o dia a dia. Tem maior sonho. Depois de 60 anos, tu não tem maior sonho. Quanto dinheiro eu vou ter daqui a um ano? Nenhum. As coisas que a gente fala, que a gente permite sair da nossa boca, junto com o pensamento e emoção, dos maiores medos, eles se tornam realidade. Olha, nada. Depois de 60 anos, a verdade é essa, fica muito difícil. Muitas pessoas vivem sob esse peso da culpa por crenças equivocadas, por crenças negativas, porque vive a partir de crenças de outras pessoas e não das suas próprias. Porque o país que a gente vive está muito complicado de se viver. As coisas estão muito difíceis. Imagina que você está saindo de um hospital e só tem mais 6 meses de vida. O que você faria com a sua vida? Quais são as coisas que você deseja ser, fazer e ter e você não começou ainda? Olha, meus planos são os mesmos. Todos os dias estar aqui trabalhando. Ah, minha filha, não sei, só a Deus pertence daqui a 5 anos. Não sei nem se eu vou durar até um ano, quanto mais daqui até 5. Bom, se tivesse um dinheiro que eu não pudesse mais trabalhar vendendo jornal, eu não trabalharia, porque aqui é muito gastante, né? Eu atropelei um ônibus, né, com uma moto. Caí no chão, um motorista de táxi me levou até o primeiro pronto-socorro. Depois fiz um tour por alguns hospitais, até que no terceiro eu fiquei, porque tinha vagas, tinha um especialista, bucomaxilofacial. Eu literalmente quebrei a cara, maxilar, mandíbula, etc., dentes, como um cirurgião de excelente qualidade, de reputação inclusive. Ele foi me reconstruir, me senti um ciborgue, né? Eu falei, doutor, quanto tempo eu vou ficar aqui? 3 meses. Foi muito tempo. Eu já tinha perdido uma semana. Como é que eu ia ficar 3 meses parado? Eu falei, não, eu tenho que sair. Então, o desejo de alcançar cria o desafio de fazer. A primeira coisa que eu consegui fazer foi sair do hospital em 28 dias e não 3 meses. Muitas coisas eu tentei fazer depois e eram muito fáceis. O peso de carregar nas costas, será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas e tudo mais? Acabou, eu já estou no lucro. E esse peso tendo ido embora para sempre, fez com que a minha vida ficasse muito mais leve e as coisas estão acontecendo de uma maneira muito mágica e especial. E era ter dinheiro, né? É o que falta. Dificuldade financeira, né? Acho que como todo mundo. Porque aqui eu ganho em comissão, né? E aí eu não sei como é que até o fim do ano eu posso sondar o que eu ganho
Eu acho que é o problema de todos os brasileiros. Falta de dinheiro. Eu acho que é a falta de dinheiro mesmo, né? É muito pequeno a nossa renda familiar. Acho que é o problema do brasileiro, dívida. Como definir suas metas? Isso requer uma reflexão maior do que simplesmente quero ganhar X dinheiro ou quero... Fundei a minha empresa de cursos e treinamentos, que se chamou Novak Communication Center. Eu me lembro que nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o primeiro aluguel, mas com os primeiros alunos eu consegui pagar tudo e a empresa existe até hoje. Foi naquele momento que comecei a estudar para ser um coach, uma profissão que ao sul do Equador nem existia. Coaching, na realidade, é uma nova estrutura que é antiga. Aquele amigo que você tinha que falava a verdade para você. O coach, diferentemente do que outros profissionais, ele é uma pessoa que ajuda você a descobrir seu próprio potencial e se definir diante desse potencial. Neste ponto, eu quero um compromisso de você. Eu quero que você ensine tudo aquilo que você aprender neste filme para pelo menos mais 2 pessoas. Quem ensina, aprende 2 vezes. Eu nasci com uma deficiência muito rara, conhecida como síndrome de Hanhart, né? Que ela se dá pela ausência dos membros. E não existe uma explicação lógica para tudo isso. Os médicos fizeram alguns questionamentos na época, mas não chegaram a nenhum resultado conclusivo. E eu procuro não ficar questionando muito o porquê de tudo isso. Então eu tive uma infância normal, estudei em escolas normais, brincava de coisas como qualquer outra criança. Eu tinha umas muletinhas que me ajudavam a jogar futebol, eu fazia tudo isso. E vivenciei muitas coisas. Hoje eu toco em escola de samba, eu tenho uma banda onde eu sou vocalista, eu faço mergulho em alto mar. E aí eu falei, eu acho que eu vivi tudo isso porque eu tenho que passar para frente, para as outras pessoas. As pessoas precisam saber, tem muita gente que reclama da vida, né, e tem tudo aí. Então eu falei, eu vou começar a passar para as pessoas. E hoje eu sou palestrante, mentalizo muito, várias vezes já imaginei a plateia, o pessoal vindo falando comigo, né. Ensaiava em casa, às vezes falava, o que você está falando sozinho? Eu falava, não, eu tô ensaiando para minha palestra, né. Nem tinha palestra nenhuma ainda. E eu gosto muito também do quadro de visão, onde você coloca as imagens. Então eu já tenho o carro que eu gostaria de ter, todo adaptado, né? Com elevador e tudo mais. Como uma criança, né, que brinca com... Se você der um pedaço de madeira para ela e falar que é um carrinho, uma criança pequena, ela brinca. Porque ela acredita, ela está sentindo ali o carrinho e assim é com a gente. Todo mundo quer o produto, quer a pérola, mas ninguém quer saber do processo. Porque o processo é um processo de rejeição, de dificuldade, de fricção, de às vezes você sumiu da mapa. Oh, cadê você? Eu estou na ostra, sendo formado. Busque a sua verdade. Não existe uma coisa pronta. Quando você começa a agir a partir dessa crença, toda a sua história muda e você começa a conseguir exatamente aquilo que você deseja. Não existe um universo querendo recompensar você pelos seus esforços, mas existe um universo de possibilidades se você estiver feliz agora. Porque minha areia, daqui a pouco, vai se tornar pérola. E essa é a verdade. Eu acho que é o desafio que todos nós temos nesse processo de definir quem somos hoje para definir nossas metas. É simplesmente ficar firme, aceitar quem somos e visualizar de que toda grão de areia se torna pérola. A pérola vai aparecendo. Você pode estar ansioso com um monte de ideias. Coloca no papel. É o primeiro passo para elas se organizarem. Se você quer resultados diferentes, comece a agir de forma diferente. Acredita, eu escrevi ter uma lancha e eu andava de ônibus. O papel aceita tudo, é só escrever que ele aceita. Desejo de você alcançar, cria realmente esses desafios. Mas será que a gente tem que esperar até o Natal, sei lá, ou ano que vem para mudar? As pessoas acham que a felicidade ela só vai acontecer quando você realizar suas metas ou seus sonhos. E se você colocar a sua expectativa de ser feliz quando você tiver 1 milhão, quando comprar sua casa ou seu carro, você vai ser feliz muito pouco tempo na vida. Eu acho que sempre existe uma alternativa. Seja qual for o seu problema, a gente vê que a gente ficar se lamentando, se enterrando em lamúria, não adianta nada. E levanta quantas vezes cair, porque até o último suspiro
ainda é vontade, tem que ter aquele desejo de alcançar. E a felicidade só existe num momento, só existe em um lugar, que é aqui e agora. Vale a pena a gente agir com gentileza, não simplesmente ficar alimentando ideias de gentileza. Se você quer saber se você está atraindo coisas boas para você, é só você prestar atenção no seu estado emocional. Você está feliz? Está se sentindo bem? Saiba que aquilo que você merece está vindo para você. O modo como você trata as pessoas determina quem você é. Aproxime-se de pessoas que estão dispostas a compartilhar com você. Felicidade é estado de espírito. Ou você decide ser feliz agora ou a vida passa. Então a gente tem que envolver o sentimento, a gente tem que fazer isso, pensar, sentir e agir. Tenha sonhos, tenha esperança no futuro, que isso te dá um motivo para entrar em ação no presente. Eu sei que Deus honra a gente quando nós ousamos sonhar. Se a gente trabalhar um dia de cada vez, a gente consegue alcançar os objetivos, as metas. E o principal que é a felicidade, ela é de graça, gente, para quem quiser. Né? Caro é as coisas supérfluas que a gente procura, carro, celular, roupa, grife, né? Agora, se você focar mesmo nos seus objetivos, a felicidade está aí e o melhor da vida é de graça. Pense, sinta e haja na direção dos seus sonhos. Você atrai aquilo que é. Você atrai o que transmite.